Usa-me, usa-me, Senhor, usa-me. Que Deus possa te usar, que Deus possa me usar todos os dias da nossa vida. Hoje, mais uma vez, mais um dia, nós vamos estar lendo o livro de Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 3. Que Deus venha dar graça, sabedoria que vem do alto para nós, para que a gente possa entender verdadeiramente aquilo que Deus está falando conosco. Hoje nós vamos começar um pouquinho mais cedo, eu tenho cliente, então o livro de Provérbios hoje vai ser o capítulo 3. Inicia assim, olha, não pense que você sabe tudo. Quantas são as vezes que nós mesmos achamos que sabemos? Queremos dar a nossa opinião, queremos dizer que sabemos tudo, é o título do Provérbios 3. Às vezes a gente acha que sabe tudo e a gente acaba quebrando a cara, porque vem alguém que sabe mais do que a gente, né? E aí a gente tem que humildecer, ser humilde de reconhecer, né? Que sim, outra pessoa sabe mais do que nós. E às vezes, em alguns momentos, saberemos mais que alguém e não podemos nos orgulhar por isso, mas devemos ensinar aquilo que Deus nos ensinou. Continua assim, olha, o primeiro versículo. Bom amigo, não esqueça o que eu ensinei a você, é a sabedoria falando. Guarde os meus conselhos no coração, eles o ajudarão a viver muito, muito tempo e você terá anos de paz. Paz, o que é paz? Paz é a ausência de guerra interna. Às vezes as pessoas acham que paz, ela tem que chegar num ambiente onde o rio está tranquilo e está tudo calmo. Mas muitas das vezes, mesmo no lugar onde tem um rio tranquilo, né, e sereno, por dentro, né, a pessoa está um turbilhão. Então, paz é a ausência de guerra interna. A paz, eu posso estar no meio onde está tendo uma guerra e assim mesmo eu encontrar lugar de paz dentro do meu coração. Continua assim, olha. Não largue mãos do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Guarde a sua reputação. Guarde a sua reputação, que quando as pessoas olhem para você, você seja marcado, selado. O colar é um selo, é uma marca. Então, que a gente seja selado pela boa reputação, que quando as pessoas nos olharem, elas saibam que ali vem uma pessoa que é honesta. Continua assim, olha, confie no Eterno do fundo do seu coração e não tente resolver tudo sozinho. Quantas vezes a gente quer resolver tudo sozinho? Mas a Bíblia diz assim, olha, não é por força, né? Nem por violência, mas é pelas mãos de Deus. Então, quando a gente tenta resolver tudo sozinho, a gente acaba ficando cansado, carregando um peso além do que aquilo que a gente deveria estar carregando. Então, que a gente aprenda a ser humilde, a pedir ajuda quando assim necessário for. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer e aonde for, e Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno. Fuja do mal, seu corpo irradiará saúde e os seus ossos irão vibrar de tanta vida. Então, fuja do mal e corra para Deus, é o que esse versículo está nos dizendo. Sabe, fuja do mal e corra para Deus, que os seus ossos irão vibrar de alegria. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. O seu celeiro se encherá até não dar mais, e os seus barris de vinhos transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno. Não se aborreça com sua correção amorosa, pois o Eterno corrige os filhos porque os ama. O Eterno corrige, né, os filhos porque Ele os ama. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. E que o seu celeiro encherá até não dar mais, os seus barris transbordarão. Olha que coisa linda. Deus, ele vai vir para nos trazer disciplina, mas que a gente não deve se aborrecer com a disciplina do Senhor.
porque a disciplina do Senhor, ela vem para nos fazer crescer. Toda vez que estivermos sendo disciplinados por Deus, devemos saber que, na verdade, nós estaremos crescendo, pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito, como o pai só quer o bem dos seus filhos. Quando corrigimos nossos filhos, é porque nós queremos o bem, é porque nós queremos que eles aprendam da melhor maneira possível. Assim é Deus conosco. Quando a gente está desviando do caminho, Ele nos puxa, né, novamente de volta, para que a gente aprenda direito, né, para onde nós devemos seguir. E continua assim, olha, você é abençoado quando se encontra com a sabedoria, quando faz amizade com o entendimento. Todos os dias, nosso primeiro encontro deve ser com Deus. Ali está dizendo que a gente deve dar o nosso melhor para Deus. A gente deve sempre dar o nosso melhor. É o quê? É o primeiro bom dia, sabe? É a última boa noite. Nós temos que estar sempre colocando Deus em primeiro de tudo em nossas vidas. Por quê? Porque Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, quando a gente já entra com Ele, a gente já sabe que a gente vai sair vencedor. Que a gente vai sair, sabe, com o pódio em cima, lá no alto do pódio. Por quê? Porque Deus está conosco. E o alto do pódio é o quê? O alto do pódio é a gente estar em paz conosco mesmo. Porque de nada adianta, às vezes, a gente vencer uma batalha e essa batalha, na verdade, dentro de nós, nos fazer sentir culpados. A vitória, quando vem do Senhor, ela nos traz paz. E ainda assim, quando a gente não vence, a gente encontra paz. Por quê? Porque estamos com o Senhor. É como diz aquela música, se Deus abrir a porta, glória a Deus. Se Ele não abrir, glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque para Deus, todos os propósitos de Deus são vitória para nós, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o sim ou seja o não de Deus, será vitória para um filho de Deus. A gente não sabe, mas às vezes o não de Deus está sendo uma verdadeira vitória que somente lá na frente a gente irá entender. Continua assim, olha. Faz amizade com a sabedoria, com o entendimento. Ela vale mais que dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário gordo. Seu valor excede o de joias finas mais caras. Nada que você possa desejar se compara à sabedoria. Nada do que nós podemos desejar aqui nessa terra. Desejo é nosso. Desejo é do ego. Desejo é aquilo que eu quero. É a minha vontade. É ego. Agora, vontade é de Deus. Então, quando a gente vê que o nosso desejo está muito aflorado, então que a gente fale para Deus assim, ó, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, Pai. E que o meu desejo pode ficar para depois, porque se ele for me desviar do caminho da sabedoria, que seja feita a vontade de Deus. Continua assim, olha. Com uma das mãos, ela garante vida longa. Com a outra, ela concede reconhecimento e honra. Os caminhos por onde a sabedoria leva são belos e traz uma paz maravilhosamente completa. Ela é a verdadeira árvore da vida para os que a abraçam. Segure-a firme e seja abençoado. Com a sabedoria, o Eterno formou a terra e com o entendimento ele ergueu o céu. Foi a sabedoria que deu sinal para os rios e nascentes subirem à superfície e para o orvalho descer dos céus noturnos. Glória a Deus, é a sabedoria quem dá ordem a toda a natureza. É a sabedoria que em todo tempo está se movimentando e movimentando a terra. Então nós temos que ficar ligado e pedir a Deus que essa sabedoria, que em todo tempo é manifesta aqui na terra, ela encontre caminho para habitar no nosso coração. E a Bíblia sempre nos ensina que é nós quem devemos buscar a sabedoria. É nós
nós quem devemos buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento daquilo que Deus tem para nós, porque tudo já foi criado, não existe nada novo debaixo da terra, dizem Eclesiastes, debaixo da terra não há nada de novo, tudo já foi criado. Então a gente precisa somente acessar essas informações, que todas as manhãs a sabedoria, né, com as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, a sabedoria ela traz, né, para a terra e assim alcança os nossos corações. Então que a gente busque sempre essa sabedoria, que a gente seja amigo dela, para que a gente seja abençoado. Segure firme essa sabedoria. Continua assim, olha, amigo, guarde o equilíbrio e o bom senso, e não os perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão a sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. Então, guarde o equilíbrio. Saiba, sabe, ali a balança, não use balanças desonestas dentro do seu coração. Não pese mais para você do que para o outro. Saiba usar o equilíbrio e o bom senso, sabe? É saber quais são as ações que nós estamos tomando, para que a nossa alma viva feliz. Quando a nossa alma está atormentada, a gente vive angustiado. O rei Davi perguntava assim, ô minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Ele sabia que a alma tem a necessidade de que nós mesmos conversemos com ela. Nós temos que ter esse nosso momento com a gente mesmo, de conselho, de perguntar para nós mesmos, ei, para onde você está indo? O que você está fazendo, né? A gente tem que entender que nós temos que guardar o equilíbrio. E como que guardamos o equilíbrio? Nos conectando com a gente mesmo, conectando com a nossa alma, conectando com Deus, conectando com o Espírito Santo de Deus, para que a gente saiba tomar as decisões certas. Tá escrito aqui que quando você guarda esse equilíbrio, esse bom senso, você andará em segurança, não se cansará e nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Não precisa se preocupar com as catástrofes, nem com os imprevistos, nem com o dia do juízo que atinge os maus, pois o Eterno está com você e ele o manterá salvo. Deus manterá nossa alma salva. Ainda que o nosso corpo pereça aqui nesta terra, nossa alma está guardada por Deus. Ainda que aqui na terra os planos não saiam assim como a gente queria, mas a nossa alma vai estar cansada e descansando no Senhor e na vontade de Deus. Continua assim, olha, não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Olha que coisa linda. Que você, que eu sejamos a resposta de Deus para alguém aqui nessa terra. Aqui está dizendo que as nossas mãos são como as mãos de Deus quando alguém precisa de ajuda. Então que a gente aprenda a se dispor a fazer a vontade de Deus, a fazer o simples. Às vezes a gente pensa que fazer a vontade de Deus é fazer aquele grandioso, né? É ter um palco, mas não. Às vezes fazer a vontade de Deus é dar um copo de água para alguém, é ouvir alguém que precisa, sabe? É dar uma moedinha para aquele que pede só a moeda. Às vezes fazer a vontade de Deus é dar um bom dia para o seu vizinho, sabe? Bom dia para o seu marido. Bom dia para o seu filho que habita na mesma casa que você. E muitas das vezes a gente até esquece de dar um bom dia. Não diga para o seu próximo. Não diga, né, para o próximo. Talvez outro dia ou passe amanhã quando o dinheiro está na sua carteira. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Quantas vezes, né, a gente tá ali confiando que a pessoa vai nos ajudar e na verdade aquela pessoa está querendo somente aproveitar daquilo que a gente tem. E quantas vezes somos nós essa pessoa que temos para dar, mas dizemos vai e volta depois. E quantas são as vezes que somos nós aquele que precisa de ajuda e o outro diz vai e volta depois, né? Então que se nós temos a chance e o poder de ajudar, que a gente ajude,
sabe? O tio da Esther disse para ela assim, olha, foi para este tempo que você foi colocada aí. Se você não fizer o que Deus manda, talvez ele coloque até outro no lugar. Quando alguém precisa de ajuda e tá nas nossas mãos fazer, e a gente nega, não se preocupe, porque Deus arrumará outra pessoa para ajudar aquele que nós negamos. Ou talvez Deus vai usar outra pessoa para nos ajudar, porque alguém nos negou ajuda. Então não negue, se você tem o poder de ajudar, não negue e não deixe para depois. Continua assim, olha, não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Eita, sabe? Ei, não anda não, ei, não anda por aí procurando, caçando briga, sabe? Tem gente que briga até por causa de um pano que está fora do lugar. Tem gente que briga porque um copo está fora do lugar, né? Então que a gente não saia por aí caçando brigas sem motivo. Não tente ser como os que partem para a violência, para tudo. Sabe aquela pessoa ignorante que tudo parte para briga? Não seja assim, é o que a palavra de Deus está dizendo. Para que ser briguento? E por que não? Você se pergunta. A palavra de Deus diz assim, olha, para que ser briguento? Aí você mesmo se pergunta, por que não? Só assim eu consigo resposta. É só se eu gritar que ele me ouve. É só se eu chamar a atenção que ele vai me atender. Aí a gente pergunta, por que eu não vou brigar? E a Bíblia continua assim, olha, porque o eterno Deus não suporta gente perversa, mas o justo conquista o respeito e a amizade dele. Seja justo, sejamos justas. O que é ser justa? É igual quando uma roupa, né? A roupa está ajustada no corpo, ela está certa, correta, sabe? Aquilo está perfeito, caiu direitinho. Isso é ser justa. Isso é ser justa, não é ser perverso, aquele que tudo quer sair por aí brigando, mas é a gente alcançar a amizade de Deus, porque ele viu que em nosso coração há um coração que deseja fazer o bem e não somente sair por aí brigando, né? E questionando tudo que está acontecendo. Continua assim, olha, a maldição do eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Casa são 4 paredes. A maldição do eterno derruba a casa do perverso, porque o que é a maldição? Porque a pessoa não aceita as instruções do Senhor. A pessoa não aceita a correção de Deus. E com isso eles começam a fazer tudo do seu jeito, e aí então a maldição ela encontra caminho para entrar dentro daquela casa, dentro daquelas 4 paredes. Mas ele abençoa o lar. Olha a diferença de casa e de lar. Às vezes a pessoa até tem uma casa, mas ela não tem um lar. A casa pode ser linda, as 4 paredes podem ser lindas e maravilhosas, mas não existe ali um lar abençoado por Deus. O lar é um lugar onde há paz, onde Deus tem liberdade de agir. E saiba que Deus, quando Deus tem liberdade de agir, não é só alegria. Como disse aqui lá no versículo antes, Deus vai vir com disciplina às vezes em um lar. Às vezes Deus vai vir, né, mostrando e revelando coisas que devem ser, né, corrigidas ali naquele lar. Mas a casa do perverso é derrubada, porque a casa é material. A casa é tudo aquilo que é matéria, sabe? É tudo aquilo que precisa das mãos humanas para construir. Porém, o lar é o próprio Espírito de Deus, trazendo um ambiente feliz para dentro daquela casa. Isto é um lar. Continua assim, olha. Ele trata os céticos arrogantes com desprezo, mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Deus trata os céticos e arrogantes com desprezo porque o cético não acredita. Então, como que Deus vai chegar a um coração que não crê? Deus diz que aquilo que é o que agrada o coração de Deus é a fé. É a fé quem agrada o coração de Deus. E como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes o cético, o arrogante que despreza todo mundo, ele não vai acreditar em Deus.
Então, como que Deus vai se achegar a ele? Não vai conseguir, porque ele não acredita, ele não crê. Mas ele trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. É a humildade, mais uma vez. A gente tem que entender quando a gente está precisando de Deus. E a gente tem que entender que quando a gente está precisando de Deus, nós temos que saber pedir a ajuda do Pai, sabe? Não é mandar em Deus, não. Quem somos nós? Existem muitas orações aí que querem ordenar a Deus, né? Para que Deus faça algo, mas não. É saber pedir ajuda, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. É a oração mais humilde que existe, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Porque é uma oração de santificação, de adoração, de busca de perdão. É uma oração simples, mas que faz toda a diferença quando a gente entende, né? Que o perdão é a chave da oração do Pai Nosso. O perdão é a oração, é a chave da oração do Pai Nosso, porque termina assim: Pai, perdoa, né? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores. E aí, será que nós estamos perdoando aos nossos devedores? Então, saber pedir ajuda é saber que só Deus pode nos ajudar. Em muitas situações, aqui na terra teremos a ajuda dos homens, mas até a ajuda dos homens que teremos aqui na terra, será Deus quem vai mover o coração deste homem, dessa mulher, para nos ajudar. Continua assim, olha: quem vive com sabedoria terá recompensas com honra, e a vida insensata só recebe o prêmio de consolação. Quem vive com sabedoria recebe, né, a recompensa com honra. Com honra de quem? De Deus. É Deus quem honra aquele quem vive com sabedoria. Mas a pessoa insensata, ela só recebe aquele prêmio de consolação. Ela só recebe o muito obrigada, parabéns. Por quê? Porque é insensato. Então ela correu somente atrás daquilo, do prêmio, e não da honra que vem do Senhor. Assim termina o Provérbios de hoje, o Provérbios de número 3. Então que Deus, né, venha nos dar cada vez mais sabedoria, né? Sabedoria para que a gente possa verdadeiramente entender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus, né, nos chamou para fazer. Que a gente aprenda a entender que a sabedoria de Deus é aquilo que nós devemos buscar, e buscar de todo o coração. Que ela vai livrar os nossos corações do mal, que ela vai livrar, bom dia, Dinho, ela vai livrar, né, os nossos caminhos, né, de perseguir lugares aonde Deus não nos enviou, né, para ir. Que a gente aprenda que a sabedoria de Deus, ela vai manter o nosso lar de pé. E lar não é casa. Lar é onde a presença de Deus pode habitar. Como eu disse, a casa pode ser linda, pode ser uma mansão, mas se Deus não está habitando nessa casa, ela não é um lar. Ela é uma casa de 4 paredes que a qualquer momento pode ser destruída por qualquer um. Então que a gente aprenda, né, a buscar essa presença maravilhosa de Deus, que é a sabedoria que habita, né, aqui nessa terra. E que Deus venha abençoar o seu dia. Nós terminamos hoje o Provérbio de número 3. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa. Que a sua casa se transforme num lar no dia de hoje. Que a presença pura, santa e perfumada do Espírito Santo invada toda a sua casa. Que ela traga sabedoria para a sua mente, para que possa sair do papel todos os seus planos, todos os seus projetos. E que possa se transformar verdadeiramente, materializar no sonho que você tanto deseja. Terminamos assim o Provérbios do dia de hoje. Até amanhã, em nome de Jesus, se Deus quiser.